Seja bem-vindo, amigo do canal Em Família. Nós retomamos o nosso estudo nesta sexta-feira, 31 de maio, com o objetivo de fazermos, como você sabe, a nossa recapitulação. Nós damos as boas-vindas a você que estudou durante a semana, ou você que está assistindo esse vídeo apenas para recapitular o seu estudo. Seja muito bem-vindo ao canal. Não se esqueça, se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e verifique a sua inscrição também. Tá bom? Nesta sexta-feira nós fazemos a recapitulação da lição 9, que teve o título O Fundamento do Governo de Deus, falando sobre a lei de Deus, como nós vimos durante a semana. O verso para memorizar dessa semana estava em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Vamos relembrar? Nós lemos juntos assim: O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Maravilha, né? Esse estudo foi muito legal. Nós pudemos aprender importantes lições para a nossa vida espiritual e agora nós vamos recapitular. Mas antes, vamos fazer a nossa oração para que Deus esteja conosco, abençoando o nosso estudo. Oremos juntos. Santo e eterno Deus, grande Pai, te agradecemos, Senhor, por essa semana. As tuas bênçãos foram derramadas sobre nós. Podemos estar aqui estudando a tua palavra, aprendendo um pouco mais de ti. Neste momento, vamos relembrar o estudo e pedimos a presença do Santo Espírito, abrindo nossa mente e nos ensinando novas lições. Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Começamos assim a recapitulação da lição número 9, tendo a compreensão de que a lei de Deus ela encontra-se preservada no santuário celestial. E essa visão que João teve levou os adventistas à compreensão de que a lei de Deus é o fundamento do governo de Deus. Nunca foi mudado e jamais poderia ser mudado, porque a lei representa o caráter de Deus. A lição aqui no sábado, pai, nos levou também à compreensão, né, que a lei de Deus nos leva à adoração também, né? E deu ênfase também, nós vimos durante a semana, no mandamento do sábado, né? Porque o sábado ali ele demonstra Deus como nosso criador e redentor, né? Então ele nos leva à adoração também. Esse foi um assunto que nós estudamos essa semana. A É, adoração verdadeira, né, Alexandre? A adoração nos livra da adoração falsa. Isso é compreensão muito legal. Isso, ao longo da semana nós tivemos a oportunidade de entender bem essa diferenciação, né, pai? E Isso. aqui no sábado, já nessa introdução, nós tivemos aqui apontado alguns temas que seriam centrais durante a semana. E a gente lê juntos aqui que nós estudamos sobre a ligação entre o santuário, a lei de Deus, o sábado evidenciado e a crise vindoura relacionada à volta de Jesus, o fim dos tempos, a marca da besta. Foram assuntos muito importantes que nós começamos a recapitular a partir de agora. Avançando com a nossa recapitulação da lição 9, nós chegamos aqui no estudo de domingo, o santuário e a lei. E aqui foi nos oferecido um passeio pelo santuário terrestre no dia da expiação, um dia anual especial em que era feita ali a purificação do santuário. E nós conseguimos visualizar a entrada do lugar santíssimo, né, o compartimento mais interior, e tudo que havia ali, a Arca da Aliança, o propiciatório, que era a tampa de ouro, e é nos apresentado em destaque a lei de Deus dentro da Arca da Aliança, né? Tudo aquilo apontava para o que viria, para Cristo, para o plano da redenção. Acho que um ponto importante desse estudo, nós destacamos aqui no final desse primeiro parágrafo, que diz, de fato, o pecado seria completamente removido séculos depois. Por Cristo Jesus, é claro. Um outro ponto a ser destacado aqui, que merece a nossa observação, é a presença da lei no plano da redenção. Hoje, o Júnior já abordou aí a presença, fazendo um passeio, né? Fazendo um passeio pelo santuário e culmina lá no lugar santíssimo. É o dia do juízo, o dia da expiação. E no dia da expiação, assim como em todo o processo da salvação, a lei é sempre presente.
Então, graças a Deus por termos a lei de Deus como nossa referência para viver segundo as suas instruções. Muito bem, então nós continuamos aqui na nossa recapitulação, e aqui na segunda-feira, falando da imutabilidade da lei de Deus, nós vimos a diferenciação da lei moral e da lei cerimonial, né? Então, nós aprendemos que a lei que foi abolida com a morte de Cristo foi a lei cerimonial. Todo aquele ritual que o povo de Israel fazia nos santuários, de sacrifícios, aqueles rituais não precisavam mais, porque Cristo estava morrendo ali, era o cordeiro que estava tirando o pecado do mundo. Mas a lei moral, essa permanece para sempre, é eterna, né? Cristo não aboliu na cruz. É a lei moral que contém os 10 mandamentos, né? E aí nós podemos perceber nesse estudo também, Ale, que a lei de Deus é a representação do seu caráter. Então, o Alexandre trouxe muito bem aí, dizendo que a lei cerimonial perdeu sentido. Ela apontava para Cristo Jesus, apontava para essa parte do plano da salvação. Mas a lei de Deus, os 10 mandamentos permanecem e permanecerão para sempre como uma representação do caráter divino. Avançando na recapitulação da lição, na terça-feira o tema abordado foi o sábado e a lei. E nós já vimos na segunda-feira que a lei representa o caráter de Deus, então ela não pode ser mudada, ela nunca foi mudada. Faz parte da estratégia de Satanás no grande conflito levar as pessoas a crerem que a lei foi mudada, mas a lei, repetindo nosso estudo, nós vimos que ela não pode ser mudada. Ela representa o caráter de Deus, e o sábado aqui na lei é o mandamento que fala desse Deus criador, desse Deus que projetou o ser humano à sua imagem e semelhança. Foi um assunto tremendo que nos levou à compreensão de que o sábado precisa ser amado, respeitado e obedecido em reconhecimento ao Deus que nos criou. Nós vimos que é uma escolha de lealdade a Deus observar o quarto mandamento, o sábado, né? Ela está ali na lei exatamente para apontar Deus como criador, como redentor. Então essa escolha, além de ser um ato de lealdade, de submissão a Deus, o nosso criador, é também um ato de graça. Nós vimos isso nesse estudo, né? Deus nos concedeu o sábado para o nosso benefício. Então é um dia, é um momento em que nós exercitamos nossa dependência dele, nossa confiança, não nas nossas obras, não na guarda da lei, né, na observância da lei, mas na graça de Cristo. Na lição de quarta-feira, nós tivemos aqui o estudo de um tema interessante, a marca da besta. E ela faz uma ligação clara com a lição anterior, a de terça-feira, em que nós abordamos o sábado na lei de Deus, né? E aqui na quarta-feira, esse estudo procura mostrar como essa marca, esse sinal, vai acontecer no dia de guarda, né? Nós tivemos aqui, lembrando as profecias que nós já estudamos aqui no canal também, fazendo referência a uma besta, né? Que é o símbolo de uma força, de um poder que é usado pelo inimigo de Deus, usado por Satanás, para tentar mudar os tempos e a lei, como está na profecia bíblica. Então, a mudança do dia de guarda, do sábado para o domingo, é identificado como essa marca. Nós vimos que ligado a isso, né, Júnior, está a adoração, a verdadeira adoração ou a falsa adoração, né? E nós vimos no nosso estudo que só existem dois grupos de pessoas: aqueles que adoram o Criador e que guardam os seus mandamentos, observam a sua lei, né, que o sábado faz parte dessa lei, e aqueles que têm a falsa adoração, a adoração à besta, né, que não observam os mandamentos de Deus. Então foi um contraste que nós vimos e a importância de ser fiel a Deus. Como você levantou, Alexandre, essa questão da adoração é central. O grande conflito, ele se desenrola no desejo de Satanás se interpor a Deus para receber das criaturas de Deus a adoração. E então nós precisamos ver, como nós já vimos no estudo de terça-feira,
que o sábado é um sinal da graça de Deus, de sua criação em favor do ser humano. Hoje eu e vocês precisamos guardar os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, não como uma guarda legalista, mas descansando nos braços de Deus. E para fechar a recapitulação dessa lição número 9, da semana de estudo que nós tivemos, a lição trouxe aqui, na quinta-feira, as 3 mensagens angélicas. E ela abordou esse tema de forma a linkar com o sábado, com a lei de Deus, com tudo que nós aprendemos ao longo da semana. E ela traz esse tema das 3 mensagens angélicas como um convite à adoração a esse Deus Criador. A mensagem do primeiro anjo fala disso, né? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós podemos observar, né, Júnior, que nas 3 mensagens angélicas, os 3 anjos, estão presentes todos esses pontos, né? Inclusive, por exemplo, no segundo anjo, na mensagem do segundo anjo, é falado sobre a falsa adoração, a queda de Babilônia, né? E no terceiro anjo também tem uma advertência para nós, né? De adorar o verdadeiro Criador e não a besta. Então, esses pontos estão contidos nas 3 mensagens angélicas. E a lição concluiu, né? Nós concluímos o estudo e a recapitulação nos lembra isso, de que assim como em todo o tempo, nos finais do tempo Deus terá um povo fiel a Ele. Um povo que, conforme está lá em Apocalipse 14, verso 12, que é o final da mensagem angélica, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E essa fé em Jesus, vivida na comunhão com Jesus Cristo, vai nos capacitar a ter, pela graça, a fé de Jesus, a fé que suporta as privações, os testes, as dificuldades e sai vitoriosa. Então, pela graça de Deus, você e eu estamos lidando, caminhando, crescendo na graça da fé de Jesus Cristo. Muito bem, assim nós encerramos a nossa recapitulação dessa que foi a lição 9, falando sobre a lei de Deus, né, como fundamento do seu governo. Foi um estudo maravilhoso que nós tivemos a oportunidade de fazê-lo na sua companhia. Então se programe também para estar conosco a partir de amanhã. Nós vamos estudar a lição 10, vamos dar sequência ao estudo do grande conflito, e é sempre um prazer termos vocês aqui no canal para estudarmos juntos a palavra de Deus. Até lá!